Bem-vindos a mais um Checkmate no novo canal, onde quinzenalmente olhamos com toda a atenção para o mundo mágico das 64 casas. E começamos com a edição de 2022 do Open Internacional Marquês de Pombal, organizado pela Associação de Xadrez Oficina Criativa de Pombal, entre 4 e 9 de outubro de 2022, nas instalações da Expo Centro. No final das 7 rondas, triunfo de Ibrahim Kamrakulov, com o grande mestre do grupo desportivo Dias Ferreira a somar 5,5 pontos em 7 possíveis, terminando assim no lugar cimeiro do pódio. Na segunda posição ficou David Farias, do Clube de Xadrez do Colégio Português, com o jovem sub-14 da equipa de Aveiro a somar também ele 5,5 pontos, mas a ter um pior desempenho nos critérios de desempate. O terceiro classificado foi Lucas Gonçalves, xadrezista do Clube Desportivo Ginásio do Lourissal, igualmente com 5,5 pontos. No torneio de Pombal, participaram mais de 50 xadrezistas e entre eles esteve o jovem Tomás Freitas, natural de Penafiel, o qual terminou na 25ª posição com 3,5 pontos. Nesta época competitiva, o jovem aluno da Escola Secundária de Penafiel defende as cores da equipa maiata do Amanhã da Criança e terminou o torneio de Pombal com 3 vitórias contra xadrezistas bem mais cotados, alcançando ainda um empate no total das 7 rondas. E depois do torneio de Pombal, no dia 15 de outubro, decorreu a Supertaça de Portugal, com a equipa da Associação de Xadrez A Torre de Montemoro Novo a enfrentar a equipa do Vitória Sport Clube na Casa da Cultura de Figueiró dos Vinhos. A equipa de Montemoro Novo conquistou a edição da Taça de Portugal de 2021-2022, bem como o Campeonato Nacional da Primeira Divisão por equipas, enquanto a equipa vimaranense foi finalista vencida da final da Taça de Portugal. Neste embate, os xadrezistas da Associação de Xadrezes A Torre de Montemoro Novo somaram 2 vitórias e 2 empates, terminando com um total de 3 pontos somados, levando assim para casa mais um troféu. A nossa atenção continua centrada no plano do xadrez nacional e abordamos a divulgação do calendário competitivo para a presente época de 2022-2023, sendo conhecido o local de realização do Campeonato Nacional Absoluto de Partidas Semi-Rápidas, com a cidade de Felgueiras a acolher novamente esta competição no próximo dia 19 de novembro, sagrando-se aí o novo campeão nacional desta variante. Desde 2017, Felgueiras tem acolhido provas de âmbito distrital e nacional e, no dia 19 de novembro, coincidindo com o Dia do Xadrez, a Escola Secundária de Felgueiras é o palco para a luta dos mestres dos tabuleiros. As inscrições já decorrem através da plataforma da Federação Portuguesa de Xadrez e, assim, todos podem participar nesta competição federada. Ainda antes do Campeonato Nacional Absoluto de Partidas Semi-Rápidas, tem lugar a 16ª edição do Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz, o qual decorrerá entre os dias 6 e 13 de novembro. E mantendo as nossas atenções no xadrez nacional, Portugal esteve presente na segunda edição do The International Online Chess Tournament for Prisoners, estando a representação lusa a cargo de 4 reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa. Esta competição decorreu em formato online no dia 13 de outubro, tendo cada participante disputado 7 partidas, ao ritmo de partidas semi-rápidas de 10 minutos para cada xadrezista, com 5 segundos de incremento. Portugal esteve incluído no grupo 5, com as seleções da Arménia, a segunda seleção da Mongólia, Montenegro, Macedónia do Norte, a segunda seleção das Filipinas, a Irlanda e os Emirados Árabes Unidos, terminando esta competição na 6ª posição, com um total de 4 pontos, fruto de 2 vitórias. E a concluir este olhar sobre o xadrez nacional, no plano internacional, Portugal esteve também representado no Campeonato Mundial de Sub-20, o qual decorreu na Sardenha, em Itália, entre os dias 12 e 22 de outubro. O mestre internacional José Francisco Veiga e o mestre FIDE Bruno Martins foram os representantes lusos na competição absoluta, enquanto Beatriz Oliveira defendeu as cores nacionais na competição feminina. Já no plano do xadrez distrital, uma primeira referência para o campeão distrital absoluto da época 2021-2022, com o título a ser conquistado por Simão Pintor,
seguido de Francisco Assunção e de Ricardo Andrade. O xadrezista da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Fanor, bateu toda a concorrência e somou 6 pontos em 7 rondas, terminando com um ponto de vantagem sobre Francisco Assunção, da Academia de Xadrez de Gaia, e sobre Ricardo Andrade, do Grupo de Xadrez 113. E ainda no plano da competição distrital, o Campeonato Distrital de Partidas Semi-Rápidas da Associação de Xadrez do Porto decorrerá no próximo dia 5 de novembro, na Escola Básica de Baltar, numa organização da Associação de Xadrez do Porto e do Agrupamento de Escolas Daniel Faria Paredes. As inscrições para participar neste Campeonato Distrital de Partidas Semi-Rápidas podem ser efetuadas através da plataforma da Federação Portuguesa de Xadrez até ao próximo dia 3 de novembro, sendo a inscrição gratuita, mas, como referido, apenas poderão participar os xadrezistas federados, quer através de um clube ou através da filiação individual na Federação Portuguesa de Xadrez. E no xadrez passo a passo de hoje temos uma situação onde as peças brancas podem alcançar o checkmate em apenas 3 lances, mas para isso terão de estar atentas e perceber que muitas vezes prescindir de uma peça é o caminho para a vitória. Neste caso são as peças brancas a jogar e o lance que inicia o checkmate, que irá acontecer dentro de 3 lances, é jogar o cavalo para a casa H6. É a vez das peças pretas efetuarem o seu lance e aqui há uma notória situação em que, em termos de valor de peças, muitas vezes para os mais jovens, isso sim parece importante, mas neste caso são as peças pretas que parecem ter uma vantagem, considerando os pontos, e têm uma dama, uma torre, quando o adversário tem apenas um cavalo e uma torre. As peças pretas podem jogar e aqui elas vão partir para capturar o peão branco posicionado em A3 e agora são as peças brancas a jogar. E aqui, as brancas movimentam a sua torre para G8, efetuam um cheque, passando as peças pretas a terem uma obrigatoriedade ou de capturar, porque não há outra forma, e não podem capturar usando o rei, porque aí ficaria em cheque, e então a solução passa por usar a sua torre, e a torre preta de F8 captura a torre branca em G8. E agora, com um lance de mestre, as peças brancas vão alcançar o checkmate, com o cavalo de H6 a movimentar-se para a casa F7, capturando o peão e efetuando checkmate. O rei preto está sob ataque. A única lance que poderia ter de fuga é jogar G7, mas essa casa está atacada pelo peão branco. O cavalo tem a possibilidade de atacar passando por cima das outras peças e, neste caso, um lance de cavalo acaba por conduzir ao checkmate. Assim, analisando as jogadas, os lances, as posições das peças, poderemos alcançar o checkmate e evoluir passo a passo no tabuleiro. Estamos de regresso a este checkmate para a entrevista com o diretor do agrupamento de escolas de Valdeovil, em Baião, onde o xadrez tem vindo a ganhar adeptos, praticantes e também resultados no âmbito do desporto escolar. Professor Nuno Mota, obrigado por estar aqui no Novo Canal, no checkmate, e começávamos exatamente por esta perspectiva. Como está o xadrez atualmente no seu agrupamento? Está de boa saúde, acho eu, apesar de ser muito novo. Portanto, nós, o xadrez propriamente dito, enquanto clube, começou o ano passado, portanto vai no 2º ano de vida, apesar de já haver algum contacto com o xadrez, porque nós temos a biblioteca escolar, que é uma biblioteca que não tem só livros, tem muitas coisas, inclusive alguns tabuleiros, jogos de tabuleiro e o xadrez. E os nossos alunos vão tendo contacto com o xadrez tinham de forma mais informal, agora têm uma vertente mais, digamos assim, em que eles têm que estar mais comprometidos, porque há um clube de xadrez e participamos no desporto escolar na modalidade no ano passado. Este ano já tentamos, ou fizemos um pedido
para que, a quem gera o desporto escolar, para que abríssemos também a mais um escalão. Portanto, em vez de termos um grupo, equipa de desporto escolar no xadrez, termos 2. Estamos à espera dessa alteração, eu acho que vai arrancar já este ano, porque, entretanto, temos muitos meninos do primeiro ciclo que começaram e que aderiram ao xadrez, mais de 20 a participar todas as semanas e ainda não tínhamos grupo e equipa para eles, portanto, eles vão também ter e vão também começar a participar de forma mais regular. Falou no xadrez no primeiro ciclo, já um pouco fora do âmbito do desporto escolar, mas pode ser uma porta de entrada. Como foi a receptividade dos alunos quando lhes foi proposto uma nova atividade, uma nova modalidade desportiva que é o xadrez? Eu acho que foi boa e eles gostaram muito da ideia. Aliás, eu fui abordado... Eu sou diretor há pouco mais de um mês, não é? Ainda não era diretor e durante o verão fui abordado por 1 ou 2 encarregados de educação que me falaram disso porque os miúdos tinham falado em casa. Portanto, eles já tinham tido um contacto no final do ano passado e tinham falado em casa que queriam ir para o xadrez, como é que ia ser, se ia haver horário, se não havia horário. Pronto, e eu percebi que eles já estavam a ter algum contacto com o xadrez. E depois também, através do professor Rui, que é ele o grande dinamizador lá na escola, fui percebendo que praticamente todos os alunos daquela turma queriam participar. Não eram aquelas 2 ou 3 mães que falaram comigo acerca dos seus educandos. Não, era uma coisa alargada àquele grupo de alunos. Pronto, e depois temos lá uma curiosidade, porque nós, como a maior parte dos agrupamentos de escola deste país, acolhemos alunos, meninos que vieram da Ucrânia, neste período difícil lá naquela zona, e temos um miúdo que era lá já praticante de xadrez. Isto é uma modalidade, se calhar, que tem mais implantação lá do que cá. E pronto, ele também serviu ali um bocadinho de trampolim, ficou muito entusiasmado porque ia continuar a jogar xadrez e tal. E então o Mark, porventura eu não sei, não tenho a certeza, mas será um dos nossos melhores atletas neste momento. No agrupamento. No agrupamento. Falou aí do que os alunos tiveram essa curiosidade e vontade de jogarem depois do contacto inicial no ano letivo anterior. Falou também do papel dos encarregados de educação. Essas 2 encarregadas de educação que frisou falaram consigo, mas de uma forma geral, qual é o sentimento que tem da visão do xadrez por parte dos encarregados de educação e também da restante comunidade educativa? Bom, eu não tenho... não sei, nós vivemos num concelho, o mais interior do distrito do Porto, e não sei qual é a perspectiva, de uma forma global, dos pais acerca do xadrez. Aqueles que são mais informados sabem que o xadrez é um caminho para desenvolver uma série de competências que estão relacionadas com esta coisa que nós falamos das competências do século XXI, quando estamos a falar da resolução de problemas, da criatividade, do raciocínio, e eu tenho a certeza que esses pais que são mais informados percebem que o xadrez tem essas potencialidades todas, estão ali todas escondidas, não é? A estratégia, enfim, a cooperação também, resolver um problema, todas estas coisas que nós dizemos e que estão agora cada vez mais associadas aos currículos das disciplinas, não é? Sempre que nós falamos em atividades, nós queremos que eles desenvolvam este tipo de competências e acho que o xadrez tem aqui, pode ser uma estratégia, pode ser mais um meio de chegar lá e de nós desenvolvermos essas competências nos nossos alunos. E eu pessoalmente acho que quanto mais cedo nós começarmos a introduzir o xadrez, como é o caso do primeiro ciclo, melhor, porque eles vão começar aquele exercício mental que nós falamos e que depois permitem que essas competências sejam desenvolvidas, comece mais cedo. E acho que isso é uma mais-valia. E pronto, e nós temos o cuidado, ou estamos a tentar ter o cuidado de manter os pais informados, de os alertar para as potencialidades que têm algumas atividades que temos na escola, como o xadrez, e eu acho que isso tem tido frutos e os miúdos têm participado também com o incentivo dos pais, porque senão, se os pais dissessem para eles não irem, provavelmente eles ficavam no recreio a dar uns pontapés, ou mais uns pontapés na bola, que
Também é uma atividade importante. Pois, mas... Falamos dos alunos, o interesse, os pais também, como frisou, que estão sensíveis para o contributo do xadrez, e os professores, aqueles que lidam de perto até com os alunos do primeiro ciclo. Qual é o feedback que lhe vão dando e também qual foi a abertura ou não para a presença do xadrez? Eu acho que os professores, de uma forma geral, não digo que serão todos, mas acho que de uma forma geral reconhecem também esta virtude, este jogo de tabuleiro, não é? Este é interessante. Principalmente os professores que lidam de mais perto com os alunos vão-me dizendo e vão fazendo chegar ao diretor: olha que os alunos estão a participar, aquilo está a correr bem, temos que ir apostando naquilo. Eu falo da professora bibliotecária, porque o espaço da biblioteca é um espaço privilegiado onde eles jogam, porque eles podem jogar. Nós temos lá alguns computadores já com algumas plataformas com jogos de xadrez onde eles podem jogar de forma virtual. É lá que estão guardados os tabuleiros da competição, porque nós, entretanto, adquirimos muitos tabuleiros. Nós tínhamos 2 ou 3, mas fizemos uma aquisição de mais tabuleiros, porque temos, felizmente, praticantes para os utilizar. E também com os professores do primeiro ciclo, eles incentivam-nos e dizem: está na hora de ir ao xadrez, vocês agora têm que procurar o professor Rui, ou o professor Rui passar por ali para irem fazer a vossa hora de xadrez, de treino. É um treino. Também, exatamente, uma modalidade desportiva e uma ferramenta também para a aprendizagem. Exatamente. Ficou aí um aspecto importante, que é a aquisição de materiais. Sabemos que as escolas, os agrupamentos de escolas, têm muitas vezes constrangimentos. Foi muito caro adquirir material? Não, eu penso que não. Eu acho que é uma modalidade barata comparada com as outras. Eu vou-lhe ser sincero, eu sou diretor, mas em termos económicos, em termos do orçamento da escola, não senti que aquela aquisição tivesse posto em causa qualquer outro investimento. Portanto, para os outros diretores e diretoras de escola e de agrupamento... Eu lanço daqui o desafio, porque esta é uma modalidade que não requer um investimento muito grande pela escola, e eu acho que qualquer escola tem orçamento para comprar alguns tabuleiros para implementar a modalidade. Para além de que, em qualquer espaço, é possível colocar os alunos nos tais momentos de treino que eles têm, que é uma modalidade esportiva, não é? Se nós estivermos a falar de futsal, ou estivermos a falar de handball, ou, enfim, mesmo do ponto de vista logístico, é mais difícil de organizar por uma questão de espaços, não é? Quando nós temos muitas equipas de desporto escolar, principalmente dos desportos coletivos, nós temos que fazer ali uma ginástica em termos organizativos, e o xadrez, adequa-se a um espaço facilmente. E enquanto diretor, agora com as funções que tem, que visão vê para o xadrez no seu projeto, para o agrupamento, para aquilo que pretende implementar como diretor do agrupamento, no seu mandato, neste primeiro mandato, e presume-se para os próximos? Bom, este é um desafio para a escola. Já foi proposto no ano passado, iniciou com o anterior diretor, o professor Carlos Alberto, que fez uma gestão da escola ótima, portanto, que tinha também muita abertura para este tipo de projetos. E eu pretendo dar uma continuidade, principalmente nesta modalidade que é nova e que eu pessoalmente valorizo muito, e que sinto que as pessoas na escola também a valorizam. Portanto, eu tendo a felicidade de continuar com alguns recursos humanos que se interessem pela implementação da modalidade. Penso que vou continuar a ter alunos, porque os alunos vão ganhar um gosto, se calhar, cada vez maior pela prática do xadrez. Portanto, nós estamos ali para apostar na modalidade e para ver se ela cresce. Mais ainda, porque eu não sei se é às vezes aquele entusiasmo do início, mas nós temos neste momento provavelmente mais de 50 praticantes assíduos ao clube de xadrez, o que é já uma percentagem considerável.
E, enquanto diretor, foi difícil encontrar espaço para o xadrez, nomeadamente no primeiro ciclo? Ou será difícil encontrar espaço para a presença do xadrez no primeiro ciclo, dentro da mancha horária dos alunos? Ou é sempre possível encontrar um momento e conjugar isso com as potencialidades que o xadrez traz para as aprendizagens? Tem que se fazer alguma ginástica, não é? Nós temos os planos curriculares, não é? E os planos curriculares são mais ou menos impostos. Claro que nós temos sempre aquela margem de autonomia para... nós temos, neste momento, o clube de xadrez a funcionar de forma voluntária, portanto, os alunos não terão não são obrigados a participar no clube de xadrez. Mas participam, é verdade. E ainda para mais porque ele está a funcionar fora da mancha horária que existe nos planos curriculares. Portanto, eu acho que tem aqui também o seu quê de bom, porque mostra que eles participam de forma voluntária, mesmo fora da sua mancha horária. Mas é possível, porque os alunos hoje em dia é-nos pedido cada vez mais que eles tenham uma escola a tempo inteiro. Eles têm que estar sempre na escola, não é? E nós temos que ir encontrando formas dos alunos estarem na escola felizes, naquilo que estão a fazer. Muitas vezes nós dizemos entretidos, e é também uma forma de os entreter, mas se os pudermos entreter de uma forma mais lúdica e com uma componente de aprendizagem forte, ainda que eles não percebam muitas vezes que isso que está a acontecer, melhor para a escola, não é? E então nós encontramos um espaço facilmente, porque eles passam muito tempo na escola. Eles, no intervalo de almoço, eles terminam o período da manhã ao meio-dia, iniciam às 2 da tarde. Estou a falar do primeiro ciclo. Portanto, eles almoçam rapidamente e há ali muito espaço para eles praticarem xadrez, e eles participam principalmente nessas horas de forma voluntária. Ainda que eu esteja a desafiar este clube e outros, porque há clubes de todas as naturezas, não é só desportivos, para que trabalhem cada vez mais de forma colaborativa e articulada com os currículos. Portanto, eu estou à espera que dentro de algum tempo o clube de xadrez comece também a estar dentro da sala de aula, numa aula de matemática, por exemplo. As potencialidades do xadrez para aquilo que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Este documento tão importante que nós agora tanto ouvimos falar nas escolas, e que é um documento interessante e que exige, acho eu, se o implementarmos na plenitude, temos que tem que ser implementado. Tem que ser, temos que levar este tipo de coisas para a sala de aula e temos cada vez mais de funcionar de forma articulada, colaborativa, enfim. Abordando também agora uma perspectiva diferente, que foi o desporto escolar. O ano passado, alguns alunos do seu agrupamento que participaram no desporto escolar, sei que tiveram uma grande adesão, uma grande participação, e também, a nível de resultados, foram também alunos que alcançaram os lugares, quer na final que existiu a nível da CLDE do Tâmega, e mesmo aí também, já uma fase mais difícil, mas conquistaram também lugares de pódio. Como é que isso foi visto pelos alunos? Claro, para os alunos foi uma festa, não é? Eu acho que tivemos à volta de 30 participantes. Não sei se estiveram todos nessa fase em Felgueiras, mas nós realizamos alguns encontros. Na nossa escola, e foi convidada a escola de Santa Marinha do Zezer, do agrupamento do Sudeste de Baião, porque esse agrupamento já tem um clube de xadrez há alguns anos. E também participou nesses encontros da Escola de Rezende. Pronto, depois desses encontros houve uma seleção de alunos para estar nesse encontro regional e de facto eles, acho que para a primeira vez que participaram, tiveram muito bem. Eu acho que há um primeiro lugar em Infantis B, conquistado por um aluno lá da escola, o que é ótimo, para ele e para os outros, porque funciona como incentivo também. E a comunidade, depois de ao ver esses resultados dos seus elementos, dos alunos, daqueles que são normalmente os que convivem, também houve algum tipo de reação, de felicitação ao agrupamento pelos resultados alcançados?
A comunidade, nós sabemos como é que estas comunidades funcionam. Há pessoas mais atentas, outras menos atentas. Eu, neste momento, com certeza que mesmo da comunidade entre a escola deve haver pessoas que ainda não sabem que obtivemos este resultado no xadrez. Mas aqueles que sabem, felicitam, claro, não é? À medida que vão tendo conhecimento dos resultados e muito especificamente deste, vão dando um feedback muito positivo, porque, bem, no seguimento do que eu disse há pouco, a comunidade está ciente de que o xadrez pode e tem muitas potencialidades no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem, à avaliação, e é uma mais-valia. Falou também desse contributo para a avaliação da comunidade. Ao olhar agora para os jovens que têm no primeiro ciclo, que vão praticando, que já são alguns, já não são apenas um ou dois, falou mais de 20. Mais de 20. A perspectiva que eles possam vir a integrar a competição federada? Ou pelo menos haveria o desejo da sua parte, enquanto diretor do agrupamento, que eles pudessem transitar para a competição federada? Numa perspectiva de crescimento, como falávamos há pouco, e de aposta na modalidade, não vejo por que não. Acho que sim. Penso que na questão do xadrez será um processo relativamente simples, o processo de federação dos atletas. Nós já tivemos uma equipa federada de handball em tempos para meninas. Tivemos alguns problemas depois na relação com a Associação de Handball, que foi fantástica connosco, que nos facilitava muitas coisas, mas depois havia ali alguns aspectos legais que nós não conseguimos cumprir enquanto escola e estávamos ali sempre num limbo, não percebíamos muito bem o que é que estava a acontecer. Mas penso que no xadrez, que é mais simples, é exemplo do que acontece com outra modalidade que nós temos também na escola, que está muito implantada, que é a canoagem. Nós temos um centro de formação desportiva de canoagem sediado no agrupamento e temos também já alunos que estão federados na Federação Portuguesa de Canoagem. E também é um processo relativamente simples, portanto, não vejo por que não. Portanto, eu vejo com bons olhos e com muita expectativa a possibilidade de ter alunos federados a competir dentro de algum tempo. E o facto de estarem, como disse, ser o concelho mais interior do Porto, que é a área de competição, pelo menos a nível distrital, não será de todo um impedimento, até porque hoje em dia, com as facilidades de acesso, e Baião é cada vez uma área mais fácil de acesso, quer para chegar, quer para sair, também não será difícil aos alunos e xadrezistas do agrupamento participarem. Não, penso que não. Eu penso que não. Claro que nós precisamos sempre de funcionar como comunidade, não é? Estamos à espera muitas vezes do contributo dos pais, mas eu penso que os pais, os pais entusiasmam-se muito com estas coisas. Quando chega a altura do seu educando participar numa competição, eles costumam ser muito colaborativos, portanto acho que eles têm um papel importante e a escola também tem o seu papel, não é? De criar as condições para que os nossos alunos também possam participar. A interioridade para nós, enfim, tem algumas desvantagens, mas se calhar nós encontramos lá também muitas vantagens do facto de estarmos no interior. E poderem também potenciar o xadrez, como também falou e bem da canoagem, modalidades importantes para a formação dos alunos e enquanto cidadãos. Para este ano, falou já que irá apostar e continuar a manter a aposta no xadrez no âmbito do desporto escolar. Espera também receber competições no seu agrupamento? Eu penso que vamos ter. O professor Rui já está com essas ideias e tem o apoio do diretor da escola e dos outros elementos da direção. Portanto, estamos abertos para que haja competição na escola, encontros de xadrez, como aconteceram no ano passado, e queremos também participar depois nas competições que vão ser organizadas no âmbito do desporto escolar. E nesse aspecto, como disse muito bem, não é difícil de organizar, não implica também uma grande logística e muito menos a nível de custos. Falando também, por último, naquilo que é dotar os professores que têm no seu agrupamento de mais competências para poderem eventualmente integrarem o xadrez de uma forma mais orgânica na sala de aula. Pensa que isso é possível?
É difícil. Estas coisas, o trabalho colaborativo e quando envolve clubes, projetos que não constam daqueles currículos estruturados que nós recebemos do Ministério e tal, é sempre difícil. É quase uma luta introduzi-los dentro da sala de aula, porque há ainda muita resistência da classe docente, e nós sabemos que a classe docente está muito envelhecida e não é fácil, às vezes, ir moldando estas coisas, mas há bons exemplos. Há bons exemplos e eu tenho quase a certeza que o xadrez vai chegar à sala de aula normalmente, vai fazer um percurso normal. Não digo que a todas, porque há sempre pessoas que têm mais abertura para estas coisas, outros que têm menos. Depois há próprias turmas também. As turmas também, umas colaboram mais, outras colaboram menos. Há pessoas que têm mais um bocadinho de conhecimento até do xadrez, outras que não têm conhecimento nenhum e têm um bocadinho mais de resistência. Mas sim, eu penso que sim. Até porque tem uma nova fornada de xadrezistas que são que pequeninos, estão neste não é? momento no primeiro ciclo, mas irão chegar ao segundo, ao terceiro, claro. E depois ao secundário, e trazer com eles também mais amigos para jogar. Para o xadrez. Agradeço, acima de tudo, a presença de estar aqui nos nossos estúdios, partilhar a experiência do xadrez no seu agrupamento de escolas, desejar os maiores sucessos para os seus alunos, vê-los nas nossas competições a nível distrital, a nível federado, e assim que nos acompanha aqui no Checkmate no Novum Canal, como sempre, o convite para quinzenalmente acompanhar tudo sobre o mundo mágico das 64 casas. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.